Fala pessoal, Saulo Formiga na área, terceirão no Tira Férias, mais um grande projeto do governo do estado para te auxiliar nesse sonho da universidade. A gente tem aqui 5 questões, a gente vai começar pela primeira questão proposta da unidade 2 do nosso material, falando sobre a dinâmica populacional. Se você já fez o Enem, você sabe que todos os anos tem questão de população. Às vezes de imigrações, às vezes de pirâmides etárias, às vezes de crescimento populacional. Então a gente fez um mix aqui, pegando sempre aquilo que é clássico da nossa prova. Vamos para a primeira? A família brasileira continua encolhendo, de maneira gradual, mas, ao que parece, segue um rumo irreversível. Pelas projeções do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mantido o ritmo de queda dos nascimentos, a partir de 2030, quando o país deve chegar a 225 milhões de habitantes, a população começará a declinar, a diminuir. A população brasileira continua crescendo a um ritmo cada vez menor, mas até 2030 esse crescimento vai estancar. E a partir de 2030, gradualmente, a população brasileira vai começar a diminuir. Se ela está crescendo, significa dizer que eu tenho mais natalidade do que mortalidade, concordam? Nasce mais gente do que morre. Lá em 2030, as condições de vida serão tão excepcionais que a gente vai ter uma mortalidade menor. E a natalidade? Também. Mas qual é a relação entre a natalidade e a qualidade de vida? Tudo. Porque a natalidade é escolha. Muitas vezes a gente foge a isso por falta de conhecimento. Você com certeza já ouviu falar de alguém que engravidou sem querer. Esse sem querer não está errado não. Significa que ela não tinha consciência consolidada, forte o bastante, para ser disciplinada nas suas práticas. E o resultado foi uma gravidez indesejada. Quando a gente fala gravidez sem querer, é uma gravidez indesejada. Não foi uma escolha, mas uma consequência de atos irresponsáveis. Então veja, o conhecimento ele faz com que isso aqui seja alterado. E aí a gente está passando por essa transição demográfica. Entre os motivos da diminuição do ritmo de crescimento demográfico brasileiro e suas consequências, é correto afirmar. Então ele quer o motivo da diminuição e a consequência dela. Vamos procurar. Letra A. A aceleração da urbanização e o avanço da tecnologia médica contribuem para que, no ano 2030, a população brasileira tenha majoritariamente, olha o destaque, majoritariamente, um perfil jovem. Percebam, perfil jovem são crianças, são menores de idade. Se eu tenho uma população de perfil jovem, majoritariamente, quer dizer que a natalidade está alta. E no próprio enunciado ele já vai dizendo que nós estamos com o crescimento sendo diminuído a cada ano. Então não pode ser letra A, porque se a minha população está diminuindo, significa dizer que a minha população vai deixar de ser jovem e vai passar a ser mais velha. Então falso. Letra B. As mudanças relacionadas ao acesso da mulher ao mercado de trabalho e o aumento do nível de escolaridade colaboram para o envelhecimento da população brasileira. Quer dizer que as mudanças sociais provocadas pela Revolução Industrial, pela Revolução Urbana, fez com que a gente tivesse uma mudança no comportamento da mulher. Percebam, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, o fato do êxodo rural. Na cidade, o custo de vida é mais alto. Então as pessoas passaram a ter qualificação, buscar a qualificação. Qualificação é conhecimento, e conhecimento, mudança de comportamento. Então a gente começou a casar mais tarde, a gente passou a escolher quantos filhos ter, e aí vem o planejamento familiar, e para auxiliar isso você tem as mudanças das questões de saúde, que elevam a qualidade de vida. Então aqui eu tenho um motivo dessa mudança e eu tenho uma consequência. Então a letra B responderia muito bem a nossa questão. C. A queda da taxa da mortalidade infantil associada ao aumento da escolaridade promove o envelhecimento da população, o que resolverá o déficit previdenciário. Primeiro que o envelhecimento da população não vai resolver o déficit previdenciário. Esse termo significa que eu vou ter mais idosos recebendo aposentadorias do que adultos trabalhando para pagá-las. Isso é déficit previdenciário. Se eu tenho um envelhecimento da população, eu aumento o número de idosos. Consequentemente, eu aumento os gastos com a previdência social. Então não pode ser a letra C. D. O aumento da expectativa de vida
é consequência direta de políticas sociais implementadas em áreas rurais. No Brasil, essa implementação ocorre quase que exclusivamente na zona urbana. A zona rural ainda tem a maior taxa de natalidade se comparada com as cidades. Então, também está falso. E letra E, com a diminuição da taxa de fecundidade significa o número de filhos por mulher, o governo brasileiro implementou programas de incentivos fiscais às famílias que tiverem mais que 2 filhos. Não existe no Brasil nenhuma política tributária favorável ou desfavorável ao número de filhos. Portanto, a letra E é impossível. Portanto, sobra apenas a letra B de bola. Mudanças relacionadas ao acesso da mulher ao mercado de trabalho mexem com a idade do casamento, a idade para começar a ter filhos, a quantidade de filhos e, evidentemente, a escolarização afeta toda essa dinâmica populacional. Perfeito? Então, mais uma questão para o nosso gibi e eu te vejo na próxima.